Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, tá, gente? Sobre análise do comportamento aplicada ao autismo. Meu nome é Janine Nogueira, sou jornalista, sou estudante de psicologia e faço parte do time de marketing do Neuropsicocentro. A gente está muito feliz de contar com a presença de vocês novamente. Bom, vou colocar as nossas convidadas, tá? Aqui na nossa sala. Olá, boa noite. Boa noite, Tudo Silviane. jóia? Boa noite. Vou colocar agora Boa a noite. Júlia. Joia. E Letícia. Oi, Oi, Júlia, boa noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Letícia. Janine, se tu puder fixar o tema da live, né? Porque é quem vai entrando, vai vendo do que se trata. Claro, vou fazer isso. Só um minutinho, gente. A Letícia que Moura, certo? Isso. Pronto, encontrei. Perfeito, acho que agora vai dar certo. Oi, Olá, Boa noite. todas aqui. boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só para apresentar todo mundo aqui, né, para a gente contextualizar um pouco, contamos aqui com a presença da Júlia Matos, psicóloga, da Letícia Queiroz, também psicóloga, ambas psicólogas do Neuropsicocentro, e de uma das nossas diretoras, a psicóloga Silviane Andrade, né, que é, juntamente com a psicóloga Clarissa Leão, parte aí da nossa equipe, da nossa diretoria. Bom, Silviane, passo a palavra para você, tá? Bom, eu agradeço a todo mundo que está aqui já, né? E os que estão chegando. Quem puder indicar, quem puder, né? Porque esse é um tema super relevante. Para quem é mãe, sabe, né? Para quem não é mãe, mas que lida com criança, que quer um pouco adquirir esse conhecimento também, ajuda, né? A Júlia e a Letícia estão com a gente há bastante tempo, extremamente estudiosas, com uma prática muito bacana, né? Trabalham muito com a análise do comportamento, que a psicologia tem várias, né, digamos, teorias e vários, né, teóricos que embasaram algumas formas de a gente atuar, né? E a Júlia e a Letícia, elas trabalham muito com a questão da análise do comportamento, né? Então, eu vou pegar esse comportamento e vou fazer uma análise funcional dele. O que faz esse comportamento melhorar, piorar? O que vai anteceder para eu conseguir um comportamento adequado ou inadequado? O que vai preceder? Né? Então, a análise do comportamento faz com né? Esse comportamento. E, às vezes, tem situações onde... mas não aconteceu nada e de repente meu filho fez uma birra. E às vezes a gente vai olhar para o antes e depois, né? Quem não estuda, e lógico, não precisa, né, assim, saber, mas quando a gente olha para o antes, mas vamos lá, me explica um pouco o contexto. Estava no supermercado e de repente começou a fazer birra. Quantos anos tem sua filha? 2 anos, tá. Mas a criança de 2 anos é para estar no supermercado? Então, isso já é um precedente, já é um contexto que a criança vai explorar aquele supermercado inteiro, mexer em tudo e você vai ficar dizendo não, 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 não. Então, esse fator anterior já pode aliciar um comportamento inadequado, né? Também eu posso ter... Enfim, as meninas vão falar, eu acho que é um tema super instigante, eu me empolgo, né? Eu devia só apresentar um pouquinho que já estou falando, mas é porque para a gente que lida com criança, que faz orientação de pais, que ajuda bastante a gente entender um pouquinho, né, o quanto que a gente, enquanto mãe, favorece um comportamento inadequado, reforça, né? A criança faz uma birrazinha e eu corro lá, dou atenção, e tento daqui, tento dali, e aí, de repente, eu tô manipulada e já estou, enquanto mãe, refém daquela criança, né? Então, é um tema super bacana que as meninas vão trazer, né? Então, eu acho que vai ser super rico.
né? E a Janine vai dar aí alguns informes, eu vou ficar por aqui um tempinho. Se não ficar na tela para sair, porque aí de repente as meninas saem do lugar aí dos comentários, né? E aí o rostinho delas ficam. Mas eu vou estar por aqui acompanhando, porque eu também quero estar aqui junto e agradecer, né? A todos que acompanham a gente. A ideia da gente disseminar conhecimento, trocar informação, que faz a gente conseguir que a gente favoreça ambientes mais adequados para as nossas crianças, que vão ser o nosso futuro. A gente, enquanto pai e mãe, nessa geração atual, a gente está muito ansioso em lidar com tudo isso, né? E aí algumas orientações aqui pode a gente ajudar. Então, a bola com a Janine aí para dar alguns informes. E muitíssimo obrigada, Júlia e Letícia, que toparam em contribuir com o conhecimento que você tem. Imagina. Eu que agradeço. Também agradeço a oportunidade e o convite. Com certeza é um tema que a gente ama muito, né? Mas muito obrigada. Gente, o conhecimento é emancipador, né? Como a Silviane estava colocando. Então, assim, concordo em gênero, número e grau para a gente conseguir lutar por esses direitos, né? Para as famílias conseguirem lutar por esses direitos. Então, é muito importante ter o conhecimento sobre essas áreas, sobre as intervenções, né? Para, enfim, conseguir cada vez mais batalhar pela seguridade dos direitos, né, do autista. Alguns informes para vocês, pessoal. Estarei olhando, certo? Todas as perguntas que vocês fizerem, comentários, elogios, para a gente repassar para as meninas, para a Júlia e para a Letícia. E aí, durante a semana, vocês fizeram algumas perguntas, né, para a gente, colocaram lá nos nossos stories, e a gente selecionou, a gente anotou essas perguntas e vamos trazer agora para a Júlia e para a Letícia, tá bom? Obrigada, tá, Silviane, pelas suas palavras. A gente conta aqui com a sua presença também, lá no chatzinho. Então, a primeira pergunta que fizeram pra gente foi: o ABA só se aplica ao autismo? Na verdade, eu não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui na telinha da Júlia tá como se estivesse carregando. Acho que deve ter sido alguma coisa com a internet. Eu acho que ela deve ter caído, mas talvez ela já, né? Sobre essa pergunta, né, assim, não, a terapia ABA ela não se aplica só a crianças com autismo, né? Muito pelo contrário, a terapia ABA ela é uma ramificação da análise do comportamento. Ela nada mais é do que a teoria da análise do comportamento, que é uma teoria da psicologia aplicada de forma prática, digamos assim. Então, a gente pega essa teoria e a gente traz para a prática e a gente aplica isso. Só que, na grande maioria dos casos, a terapia ABA, a gente encontra por aí muito, né, da terapia ABA sendo aplicada a crianças com TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Mas não quer dizer que ela só se aplica a ele. Por ser uma terapia da análise do comportamento, advinda da análise do comportamento, ela pode se aplicar a diversas questões. Há uma criança com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, há uma criança com TDAH, isso vai variar muito, né? E existem vários tipos da terapia ABA. Ela pode ocorrer desde uma forma mais estruturada, aquele ABA de mesinha, dentro do quarto, ambiente estruturado, como pode ser uma terapia ABA de forma mais natural, né? Ampliando diversos ambientes da criança, seja na casa, seja fora de casa, trabalhando com saídas sociais. Então, também ela pode atingir desde o autismo leve ao autismo grave, né? Vale ressaltar que, por ser uma teoria advinda da psicologia, da análise do comportamento, ela se aplica a diversas questões, principalmente, por exemplo, crianças que têm questões comportamentais, né, a serem trabalhadas, como a Silviane estava falando, por exemplo, no começo, a questão dos comportamentos disruptivos, né? Então, tudo isso faz com que a gente consiga utilizar, né, se utilizar da análise do comportamento aplicada, que seria a terapia ABA. Perfeito. Júlia, tá de volta? Não voltou, né? Acho que... Pronto. Eu acho que caiu a internet. Pronto. Acho que ela pediu aqui, solicitou novamente entrar. Vamos ver. São esses probleminhas de internet, né? Que a gente sempre tem aí com as tecnologias. Pronto. Júlia, tá de volta? Acontece. Oi, gente. Voltou. Tô de volta.
Tá ouvindo direitinho a gente? Desculpem, meu povo. Desculpem. Apresentou, Letícia? Já. Então- Sim. Já, amiga, já sim. Pronto, então vamos lá. Posso me apresentar um pouquinho? Pode Ah, sim. A Janine já fez uma perguntinha, eu acho que tu ficou um pouquinho fora, Isso. né? Já respondeu, só para te atualizar. Mas se você pode voltar aí, se apresentar um pouquinho, a gente vai depois seguindo com perguntas que já foram feitas durante a semana. Júlia, escuta a gente? Eu acho que ainda está um pouquinho oscilando a conexão da Júlia. O que vocês acham da gente seguir para a próxima pergunta? E aí, quando ela quiser comentar os dois temas, né, a gente retoma. Que tal? Joia. Pode ir Pronto. a gente seguindo. A segunda Pode super ser. esclarecedor. Inclusive, a gente está tendo vários comentários sobre você, tá, Letícia? O Ah. Augusto César Bezerra disse que você se garante muito. A Camille, psicóloga, disse perfeito, Letícia. GGB disse show, Letícia. Obrigada. Caroline Irineu, Letícia arrasa muito. Só elogios aqui. A sua didática. Obrigada, obrigada. Pronto. Então, a segunda pergunta que a gente tem é: o que é o modelo Denver? Letícia? Ah, Tá travando Me ouve? bastante aqui. Eu Me tô te ouve? ouvindo, agora eu tô te ouvindo bem. Tô. Pronto. A segunda pergunta que a gente tem é: o que é o modelo Denver? Pronto. Gente, é muito interessante como existe muito esse recorte, né? As pessoas imaginam tudo muito separado entre a terapia ABA e o modelo Denver. E, de fato, o modelo Denver ele é uma outra abordagem, tá? Ele é uma abordagem que ele pode ser aplicado até os 4 anos de idade da criança. Então, tem um tempo, digamos que um tempo limite para essa estimulação. O Denver, ele atua com base na estimulação precoce, né? Então, essas crianças, elas precisam ter acesso a essa terapia em específico um pouco mais cedo. A mesma coisa que acontece com a terapia ABA também. As crianças precisam buscar o quanto antes. Aliás, qualquer terapia, estimulação precoce nunca é demais. Porém, ela se utiliza também dos preceitos da análise do comportamento, só que de uma forma natural. Ela utiliza o modelo, é como se ela esperasse pelo modelo da criança. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da terapia do Denver, a gente vai observar um pouco mais, a gente vai ver como que essa criança está brincando, como que eu posso entrar também no interesse dela, quais são os interesses dessa criança, né? Então, a gente vai avaliar. Não quer dizer que dentro da terapia ABA a gente não faça dessa forma. Mas a gente, dentro da terapia do Denver, a gente segue a liderança da criança. Então, a gente observa esses comportamentos e verifica, a partir dali, como é que a gente pode trabalhar. Então, a gente observa o comportamento da criança. Se ela se interessou por um brinquedo em específico, eu vou para aquele brinquedo em específico que a criança se interessou, né? E assim por diante. Então, a terapia vai caminhando conforme a liderança da criança. Mas, como eu falei para vocês, é uma terapia que ela tem uma certa durabilidade, né? A gente precisa ter uma estimulação precoce, começar com antecedência. A gente precisa também ter um supervisor que ele seja habilitado a aplicar essa terapia. Esse supervisor, ele precisa ter um certificado, né, que não é um certificado apenas nacional, é um certificado internacional. E, além disso, ele precisa ter um outro supervisor que esteja ali por trás, manejando, enfim, né, e dando esse direcionamento adequado. A terapia Denver, ela vem crescendo bastante. E foi com base nisso que eu vejo que a terapia ABA, um pouco mais estruturada, passou a modificar um pouco mais. Eu sinto que, de uns tempos para cá, a terapia ABA ela tem ficado cada vez mais natural, cada vez mais inserida no ambiente da criança. A dificuldade que a gente tem hoje com a terapia ABA, não só com relação aos terapeutas, mas com a realidade do nosso próprio país. Por exemplo, existem
protocolos da psicologia que quando a gente vai aplicar, a gente vê que existe uma certa dificuldade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente observa que a terapia ABA, ela foi desenvolvida lá, né? Começando daí. Então, nascendo lá, ficava muito natural para eles levar a terapia ABA para o ambiente da escola, para o ambiente, além do ambiente da casa. Vamos aplicar a terapia ABA hoje no parquinho. Hoje a gente vai para o parquinho, hoje a gente vai para a praia. Hoje a gente vai fazer isso na escola. E aí os terapeutas da escola também são treinados para isso. Então é aí que está a diferença. A terapia ABA, ela precisa desse olhar um pouco mais amplo. Ela precisa tirar a criança desse quarto, ela precisa ampliar esse mundo dessa criança e ser aplicado em diversos contextos. Porque qual é a grande dificuldade da criança? Generalizar. Muitas vezes ela faz algo só com o AT, ela só faz que ela acompanha de terapêutico que está com ela. A Júlia voltou. E aí, muitas vezes, fica muito a cargo da família e a gente observa, né? Ou a cargo dos terapeutas. Então, a gente precisa que essa criança consiga realizar isso em diversos ambientes, né? A ideia é essa, é a generalização. Só para atualizar a Júlia, a gente estava falando sobre a questão do Denver. E a Júlia já fez também o introdutório do Denver e pode falar um pouquinho para vocês de como é que funciona melhor. Sim, sim. A certificação para supervisão de Denver é um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais aprofundada, né? Então, assim, envolve criteriosa, vários né? critérios, bem criteriosa. Então, assim, eu tenho a certificação introdutória, não fiz aqui em Fortaleza, né? Mas eu tenho o certificado do Denver mesmo, com a assinatura da CL, tudo direitinho, o introdutório, né? A certificação avançada já são outras etapas, né? Hoje a gente já tem aqui no Brasil pela Michele Procópio, que foi minha supervisora de Denver também. E é realmente um processo. São várias etapas a serem cumpridas para a gente conseguir essa certificação, que é uma diferençazinha que a gente tem no ABA, né? E com os nossos supervisores. A gente precisa ter. Júlia, você tá falhando um pouquinho novamente. Tá ouvindo a gente? Eu acho que a Júlia vai cair novamente. Júlia, eu vou te pedir para você entrar e sair novamente da live, para ver se dá uma estabilizada. Tá bom? E aí, enquanto a Júlia retorna... Às vezes fica um pouco pesado. Pois é. Às vezes com 4 pessoas, né, tem essa dificuldade. Deixa eu só tentar aqui um pouquinho, então. Uhum. Eu acho que aqui na clínica a gente foi uma das primeiras clínicas a oferecer terapia ABA, né? Quando a gente nem se falava muito, a gente fazia gente em São Paulo, e uma grande dificuldade Sim. que a gente tinha em escolas de trabalhar. Tanto é que, por exemplo, se prega uma estimulação a crianças com autismo de 40 horas semanais. Aqui no Brasil é muito complicado, porque lá nos Estados Unidos as crianças ficam em tempo integral na escola e a escola tem professores capacitados a ensinar essa criança dentro da metodologia, dentro da terapia ABA, né? Então, a grande questão é assim, como eu falo, se eu tenho uma criança que tem um desenvolvimento cerebral normal, digamos assim, neurotípico, né, dentro do que a gente espera, essa criança, naturalmente, esse cérebro vai buscar estímulos. Então, naturalmente, ela vai fazer essa busca e ela vai fazendo essa aquisição de conhecimento. Quando eu tenho uma criança que tem uma alteração nesse desenvolvimento cerebral, eu preciso estruturar melhor esse estímulo para essa criança.
Porque pode ser que, no caso de uma criança com autismo, que possa ter hiperfoco, então, se ele gostar de determinado assunto, ele vai ficar só naquele assunto, né? E aí, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele perca todo um repertório de conhecimento, outro, que não vai ser oferecido a ele se eu deixar que ele livremente faça a busca exploratória dele do mundo. Ele vai se fixar em saber de dinossauro, ele vai saber tudo de dinossauro, mas aí ele vai perder de conhecer um pouco sobre leitura, escrita, matemática, enfim. Então, quando eu tenho uma criança até uns 3 anos, que essa busca, ela realmente vai sendo espontânea e eu vou oferecendo estímulos mais naturais para ela, o método Denver é ok, né? Mas, quando eu preciso de um conhecimentozinho mais formal, né? Quando eu preciso já ensinar mais alguns conceitos a essa criança, aí é onde vem a necessidade do ABA, porque aí ele tem um modelo mais estruturado de eu ensinar para essa criança. Então, o ABA favorece essa aprendizagem dessa criança, porque aí eu vou colocar, de fato, ele na mesinha e vou dar um por um os estímulos que eu quero que ele aprenda. E isso vai favorecendo esse aprendizado. Coisa que se a criança fosse espontaneamente procurar, ela não chegaria nesse nível nesse conhecimento. Então, de fato, a gente precisa estruturar os estímulos, estruturar a forma de ensinar, para que eu consiga garantir minimamente que esse conhecimento chegue até a criança. Então, né, para quem tem essa dúvida entre o modelo ABA, o ABA cotizar, porque o ABA minha criança só vai fazer se eu reforçar, se eu der um estímulo depois de uma motivação, né? É como eu falo, não é só a criança. Todos nós funcionamos por motivação. A gente tem um motivo para sair de casa, a gente tem um motivo para comer alguma coisa, a gente tem um motivo para ir trabalhar, né? Todos nós estamos motivados. Então, aí, às vezes, a ideia de você colocar um reforçador para motivar essa criança, porque quando a criança está motivada, o próprio funcionamento do cérebro faz com que eu ative o sistema límbico, que é o sistema de recompensa da criança. Esse sistema límbico ativado potencializa a minha capacidade cognitiva. Potencializa a área de atenção. E aí, com isso, a criança interage, engaja melhor naquela tarefa e aí ela aprende, né, melhor. Então, eu vejo muito essa diferença, mais ou menos assim, né? Tentando falar de uma forma mais didática, do Denver para crianças menores, dentro de uma estimulação precoce, e o modelo ABA, crianças um pouco maiores, quando eu preciso, eu posso fazer um ABA mais natural, como a Letícia falou, essa tem sido uma tendência, mas usando, né, o contexto da criança, os interesses dela, mas ainda assim eu preciso trazer para uma coisa estruturada, porque aí é aquela coisa, né? A criança vai aprender o conteúdo de escola no parquinho? Provavelmente não. Então, por isso que eu preciso, às vezes, colocar a criança sentada na carteirinha da escola para eu ensinar para ela as noções de matemática, né? Que eu posso, sim, ensinar a criança a dar um troco, comprar uma pipoca, levar o dinheirinho e tal. Mas, no ambiente escolar, eu estruturo melhor esse momento de aprendizado. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa questão, tem que, né, os artigos científicos falam em 40 horas semanais de estimulação, mas por quê? Porque vem dos Estados Unidos e lá as escolas estão preparadas, a criança fica em tempo integral e todos os professores lá são capacitados para ensinar a criança dentro do ABA, né? A Júlia está de volta. Júlia, quer retomar a sua fala? Sim, é um outro modelo. Acho que a gente... Janine, para não avançar da hora. Pronto, aí... perfeito. Então, a gente teve algumas perguntas interessantes aqui, inclusive quando vocês trouxeram a primeira pergunta, né? A resposta para a primeira pergunta sobre se o ABA só se aplica ao autismo, enfim. A Karina Muammar perguntou, o ABA se aplica em qualquer idade? Minha filha tem 6 anos e não consegui ainda trabalhar da forma correta com ela. Preciso de uma avaliação, mas pela idade que ela tem, podemos ter ganhos? Fiquem à vontade. Quer responder? Oi? Acho que a Letícia também está meio travada aí. Pronto, eu acho que sim. Silvene, se você puder responder. Tá, a criança pode se beneficiar sim. Travando, né? Um pouquinho. Para que a criança ela pode se beneficiar com 6 anos, com certeza, né? E aí é onde, para a gente começar o tratamento com o ABA, é feita uma avaliação para eu entender as habilidades e competências da criança. Né? A partir dessas habilidades, essa avaliação, de eu saber já o que a criança tem de competência, o que ela tem de conhecimento, eu vou fazer, né, os supervisores de ABA, eles vão fazer o programa dessa criança.
Então, se eu tenho uma criança pequenininha, quando eu falo de programa, é Isso. tudo aquilo que eu quero ensinar para a criança. Então, eu quero ensinar para a criança com autismo um comportamento adequado, eu quero ensinar que a criança com autismo olhe no meu olho, eu quero ensinar que ela aponte quando ela quer alguma coisa. Então, tudo isso é programa. Então, quando a criança chega, independente da idadezinha dela, se ela for menor, eu vou ter, eu vou fazer uma avaliação. Se ela for maior, faço a avaliação dela, entendo o repertório dela e daí vou montar aquilo que eu preciso de ensinar para ela. Então, a criança pode ir mesmo de uma criança tentando, com E certeza, bastante. Sim, é exatamente isso. Assim, uma criança de 6 anos, ela consegue se beneficiar muito bem da terapia. E isso independente do repertório dela, né? Se a gente tem uma criança com autismo mais leve, a gente consegue aplicar essa terapia. E como eu estava falando antes em diversos contextos, como a Silviane falou anteriormente, se é uma criança um pouco mais com autismo moderado, autismo grave, o que a gente vai fazer? Também se aplica a terapia ABA, independente da idade dessa criança. É claro que a ideia é que, conforme a criança cresça, a gente quer trabalhar autonomia, independência, né? E aí, por isso, a importância das outras terapias, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, né? Então, a gente precisa desses outros terapeutas justamente por isso, para a gente trabalhar a independência desse paciente, para que ele consiga levar uma vida. Meu filho tem 6 anos, tem um autismo grave, mas o que a gente pode trabalhar dentro dessas condições? Como que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, não só a terapia ABA, mas outras terapias também são muito influentes nesse sentido, para a gente conseguir realizar e fazer esse trabalho. Mas sim, é possível, e é possível sim ter ganhos. Eu tenho pacientes já, por exemplo, com 12 anos de idade que fazem terapia ABA, funciona muito bem e eles conseguem ter ganhos dentro da terapia. Perfeito. Temos uma terceira pergunta que é: criança opositora diz não para tudo? Na verdade, nem sempre. Quando a gente generaliza, as coisas ficam mais delicadas. A criança opositora nem sempre vai dizer não para você. Isso vai depender muito também do interesse da própria criança, né? Mas qual é a grande questão? Às vezes acaba se tornando um estigma muito grande, por exemplo, o TOD, transtorno opositor desafiador, de que a criança vai sempre falar não para tudo, de que a criança vai sempre se opor a tudo, né? E sempre desafiar. Qual é o problema, não só do TOD, mas de quaisquer outros transtornos ou questões, né? O problema está na frequência e na intensidade desses comportamentos. É aonde a gente precisa identificar e investigar. O problema não está na criança dizer não, o problema não está na criança se opor. Está no fato da criança se opor e falar não com uma frequência e com uma intensidade muito grande, né? Então é aí que a gente precisa observar. Será que isso está sendo, até que ponto isso está sendo prejudicial para essa criança, né? Isso está impedindo que ela consiga aprender, desenvolver novos repertórios comportamentais? Então é aí que a gente precisa identificar se existe ou não um problema. O problema não é falar não, é a intensidade. E também não quer dizer que porque a criança está dizendo não ou está se opondo, que ela tem um transtorno opositor desafiador, tá? Isso é muito importante. Porque existe um comportamento inadequado chamado comportamento inadequado por controle, por necessidade de controle. E isso pode acontecer mesmo que a criança não tenha um transtorno opositor desafiador. Algumas crianças com autismo apresentam esses comportamentos, ou até mesmo crianças que não têm nenhum diagnóstico, né? Elas apresentam esses comportamentos. Existem diversos comportamentos inadequados, por busca de atenção, por necessidade de controle, por fuga ou esquiva de demanda, né? E aí, às vezes, você observa, se eu entro, e alguns comportamentos como controle, eles viram regra. Se eu entro sempre por essa porta do carro, eu sempre vou entrar por essa porta. Se eu sempre sento nesse banco, eu sempre vou sentar nesse banco. Se você come nesse lado, você vai sempre comer desse lado. E assim sucessivamente. Então, alguns comportamentos de controle, eles podem se tornar regras. E por isso a criança parece ser um pouco mais opositora. Mas não quer dizer que chega a ser um transtorno. E é isso. Joia. A próxima pergunta que a gente tem, e talvez se a Júlia quiser comentar, acabou de entrar novamente, né? É a seguinte. Sou mãe de uma criança autista de 1 ano e meio. Como posso me beneficiar da terapia ABA?
Então, a gente pode usar estratégias naturalistas, principalmente quando é uma criança mais novinha, né? Que é uma criança que a gente não vai exigir tanto um sentar na mesinha, uma coisa muito estruturada, muito sistematizada. Então, a gente vai preparar um plano que seja o mais natural possível. A gente vai para o chão, a gente vai buscar a interação, a motivação dessa criança para conseguir a oportunidade de aprendizado em todos as brincadeiras, em todos os estímulos, né? A gente buscar uma intervenção mais naturalista dentro da nossa terapia analítico comportamental, dentro do ABA, mas uma intervenção um pouco mais natural em todos os ambientes, né? Em todos os contextos também, dentro e fora da terapia. Certo? E aí, Maria Joy. Oi, desculpa, quer falar? Não, só complementando, né? Eu acho que Perfeito. o quanto antes a gente iniciar a nossa intervenção, mais a gente tem. Com certeza. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui da Maria A Letícia Joênia já falou um Albuquerque. pouquinho de crianças mais velhas, né? Mas todas as idades se Isso. O que eu falo, né, é assim, existe uma questão em relação a... Tá cortando, Ju, vou só complementar aqui um pouquinho, tá? Existe uma angústia, né, assim, de quando eu vou começar esse tratamento. E é o que eu falo, qualquer intervenção terapêutica, né, assim, dentro da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, elas não são intervenções invasivas. Então, não há perda para a criança, né? E nada a criança perde. Qual é o único cuidado que a gente deve ter? Um excesso de terapia, um excesso de estimulação quando a criança é muito pequena. Onde ela não vai ter o momento de brincar, onde ela não vai ter os momentos criativos dela, onde ela não vai ter interação com outras pessoas, com outras crianças. Mas intervir quanto antes, melhor, né? A gente vê que as evoluções, elas são muito rápidas e muito boas quando eu começo... Por quê? Porque o cérebro, ele tá bem novinho, né? A quantidade de novos neurônios nascendo e com isso, o aprendizado se consolidando. Quando eu já tenho uma criança muito mais velha, né? Não é que ela não vai aprender. Eu falo que foi o grande boom da neurociência, foi descobrir a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adequar e se adaptar a novos estímulos e aprendizados. Né? Então, a pessoa continua a aprender, sim. Inclusive, que foi descoberto nascimento de novos neurônios. Antigamente, a gente sabia que os neurônios só morriam. Hoje existe o que a gente chama de neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, principalmente a área de hipocampo, que é a área de aprendizagem de memória. Né? Então, a gente vai aprender, sim, pelo resto da vida. Lógico que vai diminuindo essa capacidade. Então, a estimulação precoce ela é muito rica, porque as evoluções são muito mais rápidas do que quando se é uma criança maior, né? Então, às vezes tem mãe que fica na dúvida, eu falei, olha, não é invasivo, não tem efeito colateral, não vai ter perda alguma, só vai ter um lado positivo. A gente só tem que ter cuidado para uma criança muito pequena não exagerar nesse estímulo para não cansar tanta criança, né? Sim. E só complementando a fala da Silviane, né? A importância da gente ter esse cuidado com a alta carga de terapia. Né? A criança, ela também precisa ser criança, ela precisa viver o ócio, ela precisa imaginar. A gente trabalha muito na terapia ABA, o brincar simbólico, a imaginação. E muitas vezes isso surge no momento do ócio. Então, a gente precisa dar esse espaço para a criança também. Né? E quanto antes, sim, é isso. Quanto antes a gente começar essa intervenção, melhor. É por isso que muitas vezes a gente escuta muito falar, mas o neuro deixou o diagnóstico em aberto. Mas é exatamente isso. Olha, vá, busque. Nós ainda não temos a certeza, mas mal não vai fazer. Coloque o seu filho numa intervenção o quanto antes, porque isso só tende a desenvolver e a ajudar no desenvolvimento da criança o mais rápido possível, né? Já pegando esse gancho teu, não fechou o diagnóstico ainda, né? Mas o que eu explico para os pais, nós não vamos tratar o transtorno, a gente vai tratar o sintoma. Isso. Então, por exemplo, a criança tem um atraso de fala. Os atrasos. De fala
pode ser por N questões, não necessariamente TEA, mas eu vou intervir. Uhum. Independente do diagnóstico, a intervenção no sintoma vai fazer essa criança, né? Vai ser benéfico para essa criança. Então, eu tenho né, a estimulação, ela vai ser sempre benéfica, independente do diagnóstico. E às vezes tem famílias que chegam, mas não deu diagnóstico, aí faz aquela peregrinação, né, de médicos e médico até fechar. Independente desse diagnóstico, a gente olha todas as sintomatologias, o que a criança tem de atraso em relação ao que é esperado para o desenvolvimento dela. Lógico que a gente entende que cada criança tem seu tempo, mas tem alguns marcos que são super importantes. Uma criança de 3 anos não falar, aí já passou, já está muito elástico esse tempo. Então, preciso avaliar, preciso investigar. Né? Então, a ideia é que a gente, de fato, consiga estimular, porque realmente mal não vai fazer, independente do diagnóstico. É como eu falo, o cérebro ainda na criança, ele ainda está em desenvolvimento. Então, às vezes, fica realmente difícil fechar alguns diagnósticos. Mas a gente já tem a sintomatologia. Então, a gente vai em cima do sintoma. Perfeito. Perfeito. A gente tem aqui uma quinta pergunta que é: qual é o maior desafio à terapia ABA? As escolas tradicionais ou terapias ecléticas? Qual que é, Janine? Qual Na o maior verdade, desafio à terapia ABA? As escolas tradicionais ou terapias ecléticas? O que ela disse que é terapia eclética? A pessoa não especificou, né? Eu acho que talvez algo mais estruturado, mais aberto, na verdade. Uhum. Gente, assim, O desafio muito grande em relação que a gente, infelizmente, é um desserviço que se faz e que às vezes já se sedimenta um pouco essa coisa do ABA. O ABA vai robotizar meu filho, né? Então, esse é um grande desafio. Primeiro, a gente psicoeducar as pessoas, que o ABA não vai... estigma, né? Ele é uma forma, se tenta uma forma estruturada de ensino. O cérebro aprende por repetição, o cérebro aprende quando eu motivo, o cérebro aprende... Por imitação. Imitação, né, e tal. Então, o AB, ele pegou todas essas características que favorecem o cérebro aprender, né, e organizou, e estruturou. E aí, com isso, as pessoas acham, meu filho vai ficar robotizado, ele vai fazer só aquilo. Não. Uhum. Até porque os programas são feitos quando a criança realmente sedimenta aquele aprendizado, se troca o programa da criança, se vai mudando, né, para a gente ampliar o máximo possível esse aprendizado. Então, eu acho que o primeiro desafio do AB é isso, né, psicoeducar as pessoas. E aí, às vezes, eu tenho uma sensação de que quem critica é quem não conhece, porque quando as pessoas conhecem, ou mesmo as mães que tinha uma certa recusa e que quando coloca, acabei de ver aqui alguém que falou, meu filho está fazendo aba há 4 meses e eu já vejo uma grande evolução. Sim. Né? Então, a crítica às vezes é realmente pela falta de conhecimento, infelizmente. E assim, só complementando, né, a fala da Silviane, o que eu entendo, assim, da pergunta, né, se você for parar para pensar ela de forma separada, a gente avalia o quê? Quando a gente olha, eu vejo 2 dúvidas muito grandes das famílias, assim. Põe o meu filho aonde? Numa escola tradicional? O que eu faço com essa criança? Né? E sobre a terapia? Será que eu tiro o glúten? Será que eu coloco na ecoterapia? Será que... Então, assim, tem uma vastidão tem uma lista, né? Se você for procurar, tem uma lista, assim, de possíveis terapias que podem dar certo. E aí... eu vejo como grandes dúvidas, né? Sobre a questão da escola. Gente, é algo que ainda está muito em desenvolvimento. Não só aqui em Fortaleza, mas no nosso país como um todo. Né? Sejam as escolas tradicionais e as não tradicionais também. Né? É um tema que agora que a gente tem falado muito, agora que a gente tem batido muito na tecla e agora que a gente tem ganhado espaço, né? Que é com a questão do autismo. Então, eu observo que precisa sim ter mais treinamento, independente da abordagem da escola, para esses professores se qualificarem. As escolas precisam investir nessas pessoas que estão à frente desse tratar com essas crianças, né? E, independente da abordagem da escola, eu acho que só tem a ganhar. Se essa criança estiver lá
uma possibilidade de crescimento, um olhar individualizado, um plano de ensino individualizado, enfim, são muitas questões. Com relação à questão das terapias, eu acho que tudo em excesso, como a Silviane falou, pode ser complicado, né? E eu acho que às vezes a gente precisa, se a gente focar um pouquinho em alguns pontos e reforçar isso em casa, e levar para outros ambientes, para outros familiares. Olha, a terapeuta orientou para a gente fazer dessa forma. Eu acho que isso pode caminhar muito melhor do que a gente atirar para todo lado, pensar em diversas terapias, ocupar o tempo e o dia inteiro da criança. Essa criança, ela precisa ter um tempo para esse cérebro descansar e ele processar todas as informações que ele recebeu. Então, não tem como a gente pensar em diversas terapias. Eu sempre falo, olha, vamos focar nessas aqui? Vamos tentar evoluir nessas? Quando a gente sentir que a criança está indo bem, a gente pode ou acrescentar, ou trocar, ou se, tá tendo uma dificuldade na escola, espera ter essa dificuldade pra gente. Vamos ver aqui um psicopedagogo, se for o caso, né? E aí a gente vai fazendo esses ajustes de acordo com o repertório e com as evoluções da criança. Outra pergunta, perfeito. Outra pergunta que a gente tem é sobre comportamento inadequado, né? Uma pessoa perguntou, é possível modificar os comportamentos inadequados em uma criança de 8 anos? E aí eu entendo a partir daí que a pergunta é, existe uma idade limite para você trabalhar para modificar esses comportamentos inadequados, será? Uhum. Na verdade, não existe. A gente maneja comportamento inadequado até de adulto, gente. Então é super possível, né? Assim, pode ser mais difícil com pessoas maiores, com crianças maiores? Pode. Por quê, Letícia? Qual é a questão? Acontece que, vamos supor, a criança ela sempre chora ou grita para conseguir alguma coisa. E aí você fala no primeiro momento, não vou ceder ao choro. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas aí o que acontece? A criança aumenta o nível do choro, começa a gritar mais alto. E aí você, eu não aguento mais, tá gritando muito, tá incomodando todos os vizinhos, eu vou dar. E aí você entrega aquilo para a criança. Então o que ela percebe? Quando eu choro, quando eu grito, eu consigo alguma coisa dessa forma. Então, da próxima vez, a criança não vai mais chorar e gritar naquele mesmo nível que ela iniciou. Ela vai chorar e gritar naquele nível em que ela recebeu aquele objeto, aquilo que ela esperava. Então, o que acontece? Esse comportamento ele é reforçado, ele aumenta de frequência. Da próxima vez ele vai acontecer de novo e de uma forma mais intensa, né? Então, com crianças maiores, muitas vezes esses comportamentos eles vêm se arrastando ao longo do tempo. E aí a gente acaba fazendo com que essa criança maior já sabe discriminar muita coisa. Então, o que ela vai fazer? Gente, não se iludam. Até, assim, a criança com autismo mais grave, ela consegue discriminar muito bem os comportamentos. O nosso comportamento, ele é moldado com o tempo, de todo ser humano. Então, as crianças não estão fora disso. Isso pode sim acontecer, né? E aí a gente consegue. Como é que a gente vai fazer isso? Análise funcional, que foi o que a Silviane falou lá no comecinho. Né? A gente precisa fazer uma análise funcional. O que é uma análise funcional? Letícia, quais são os antecedentes? Né? O que foi que aconteceu imediatamente antes desse comportamento ocorrer? Como era que estava esse ambiente? Aonde a criança estava? Quem eram as pessoas que estavam nesse ambiente? Beleza, esse é o nosso antecedente. Qual foi a resposta? Foi o comportamento. Gritou, chorou, enfim. E qual foi a consequência desse comportamento? Eu entreguei o objeto. Ou então, não, eu saí de perto e ignorei. Então, isso é essa consequência, esse antecedente que vão dizer pra gente como é que esse comportamento vai acontecer, se vai acontecer de novo, se vai reduzir, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar ao tratar, ao identificar, enfim, comportamentos inadequados. E a terapia ABA, ela não vai só identificar esse comportamento, mas ela vai trabalhá-lo. Ensinar formas para a criança de como que ela pode conseguir as coisas ou se fazer entender, né, de uma forma funcional e adequada. É importante que a gente não só identifique o problema, mas para que a gente trabalhe ele também. Que aí é onde é super difícil, né? Por quê? Porque a gente precisa muito mudar a ajuda dos pais, né? Tem pai que chega, mas como é que contigo ele faz, eu vejo que ele fica quieto e não sei, e comigo não fica, né?
Por quê? Porque às vezes os pais, é lógico que a gente vai caminhando junto, eu falo, o pai não tem obrigação de, né, ter estudado psicologia para saber como lidar. Mas a gente precisa caminhar junto com os pais, Sim, exatamente porque você trabalha em terapia e aí depois o pai reforça de uma maneira que é errado o comportamento, né? E aí a criança vai saber discriminar. Ela sabe que com a tia Letícia, ela não vai poder fazer aquilo porque a tia Letícia não vai responder ao comportamento. é, Todo comportamento, eu espero uma resposta do meio. Se todo. essa resposta, né? Então, se eu chorei e veio a resposta, o que que eu entendo? Ok, assim eu vou conseguir o que eu quero. Se eu chorei e eu não tive resposta do meio, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma outra forma de conseguir o que eu quero. Chorando mais, aí eu ganho, pronto. Aqui eu vou conseguir. Então, é me esgoelando agora. Isso. Jogando no chão agora. Uhum. Entendeu? Agora, se eu faço tudo isso, o que é super difícil é isso. Por quê? Porque quando a criança chorou e eu não atendi a criança, ela vai chorando mais, ela vai chorando mais, ela vai chorando mais. E aí o pai não aguenta. Aí ele dá bem aqui. Aí todo o trabalho foi para água abaixo. Né? Por quê? Porque É aí como eu agora digo, é pior vai sustentar e ceder lá no então, final. se você, enquanto pai, não aguentar, dê logo no começo. Porque aí ele não vai aumentar tanto a intensidade do comportamento inadequado, É, né? E aí, lógico, exatamente. eu sei que eu sou mãe, a gente respira fundo. Se você não dá conta, pede o pai para manejar, né? Vai buscando substitutos, pede a babá para aguentar aquele choro, né? Sim. Porque é muito difícil. Você pensa que ele está sofrendo horrores, quando na verdade ele está tentando conseguir o que ele quer. E aí, se algum dia ele conseguiu daquela forma, ele vai investir nisso. E aí, quebrar Uhum. isso é dureza, né? Enquanto pai, eu me É. sensibilizo. Eu tenho uma situação que eu estava na cidade do interior de Minas, era cheio de parquinho na praça. Minha filha tinha 2 anos. Eu tinha combinado com ela que ela ia em algum daqueles brinquedos e depois a gente ia para casa. Quando eu falei que acabou, o que ela fez? Se jogou no chão. Tinha 2, né? E ela rolava no chão para um lado e para o outro. E eu sentei no banco, fazendo cara de paisagem, olhando para o tempo, e ela rolando ali, né? Até que ela cansou, porque ela viu que ela não ia conseguir o que ela queria, né? Lógico que o coração assim, né? Acelerado. E o povo andando, passando Uhum. do lado para o outro, até que teve uma hora que chegou uma mulher perguntando: quem é a mãe dessa criança? Quem é a Que mãe dessa mãe criança? é essa, né? Que mãe é essa? Não, eu sou mãe, eu sei o que eu tô fazendo. Não, porque eu sou do conselho tutelar, eu vi essa criança. Eu falei, não, tô de olho nela, tô observando, Gente, tá nela. Imagina a situação. Em plena praça pública, rezando para que a avó dela não passasse por ali, né? E quebrasse todo o meu trabalho com ela. Mas, enfim, foi a primeira e última vez que ela fez. Por quê? Porque ela viu que aquele comportamento dela não teve a resposta do meio que ela quis. E eu expliquei para ela, quando você Uhum. se acalma, a mãe conversa com você. Então, fica olhando pro tempo. E é muito difícil, né? Mas a gente tem que entender É. que choro mata, que ele vai cansar, chega ao ponto de ficar rouco mesmo, né? Mas que ele cansa. Uhum. E é muito rápido, eles aprendem. Eu não consegui desse Sim. jeito. E aí, né, muda o comportamento para um comportamento mais adequado quando ele quer alguma coisa, né? Mas, enfim, compartilho É. com todas as mães do desespero que é. Sofre eles e sofre a gente muitíssimo mais. É assim, Faria super está. difícil. Desculpa te interromper, Letícia. Assim, Faria está perguntando aqui: brigar com a criança também é reforçador? Achei curioso essa pergunta. É super importante a gente falar sobre isso, porque qual é a grande questão, né? A gente vem de uma relação familiar, às vezes com os pais, de que, não, vamos brigar que resolve, vamos pôr de castigo que resolve. Só que isso é um grande, né, bafafá, digamos assim, entre as famílias. E os terapeutas e todo mundo. Mas qual é a grande questão? Não, o problema qual é a função daquele comportamento? É nisso que a gente tem que pensar. Se a criança, ela deseja a atenção naquele momento, tenha certeza de que ela vai garantir que você está olhando para ela. Se você virar o rosto para o lado, ela vai vir mais para perto de você. Se você sair do ambiente, ela vai ou vai gritar mais alto, ou ela vai ali por trás, ela vai procurar, entende? Então, se essa criança ela está em busca de atenção, e aí você vira e briga com ela e fala, pare, não faça isso está errado, não sei o quê. Você deu atenção para o comportamento dela.
Entenda, atenção negativa também é atenção. É aquela coisa, não quero saber como é que eu vou conseguir a atenção dessa pessoa, se pelo bem ou pelo mal, mas eu quero a atenção dela. Então, mesmo que se naquele momento você brigar com a criança, você vai reforçar esse comportamento porque a função dele era essa, né? É como a Silviane acabou de dar o exemplo. Ali, ela queria continuar no parquinho, ela não queria sair. E além do mais, ela fez um grito, chorou, se jogou no chão para garantir que a Silviane olhasse para ela. Ô, minha filha, pois volte pro parquinho, vá brincar mais um pouco e desse atenção para esse comportamento. O que foi que ela fez? Não deu atenção. Ignorou aquela resposta, né? Então ela estava emitindo resposta, e ela não teve nenhuma consequência com isso. Então, nesse momento foi o que ela fez? Ela parou. E aí, qual é o momento, Letícia? Em que momento que eu vou educar o meu filho e vou ensinar para ele que aquele comportamento não pode? Depois. Porque se você fizer isso naquele momento, naquela hora, primeiro, a criança não vai te ouvir, ela não vai se concentrar naquilo que você está falando, aquilo não vai se tornar uma aprendizagem para ela, saudável, digamos assim. Ela quer conseguir o que ela quer, independente do que você está falando. Então, é importante que você espere aquele momento passar, como a Silviane falou, olha, depois, quando você acalmar, eu converso com você, né? E aí, dessa forma, a criança vai entender, poxa, eu realmente só consigo conversar com a minha mãe, eu consegui alguma coisa com ela, quando eu vou na conversa, quando eu chego e peço adequadamente, né? E dessa forma a gente vai alinhando, mas é sempre importante estar atento à função do comportamento. É isso mesmo, a Clarissa aqui, fale mal de mim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É tipo isso. A criança, olha, seja brigando ou não seja, me dê atenção. Então, não deem atenção nesse momento. Perfeito. Vamos nos encaminhando para o nosso fechamento, né? Tá maravilhoso o papo, assim, tá sendo muito elogiado aqui nos comentários. Mas a gente já está se aproximando do nosso final, né? Da nossa hora final. E eu queria fechar com uma pergunta para vocês que a gente recebeu também. Eu acho que tem muita relação com com a questão da intervenção precoce, né? Uma pessoa perguntou: é possível uma criança iniciar o ABA com 10 anos e se beneficiar? Então, talvez um pai, uma mãe que sabe dessa importância da intervenção precoce, né? Mas que fica inseguro, meu Deus, meu filho já está com 10 anos, é agora. E consegue se beneficiar disso? Em qualquer idade. Com certeza. Em qualquer idade. Estimulação, como eu falei. Gente. O cérebro, hoje em dia, a gente sabe, a plasticidade cerebral, descoberta pela neurociência, fez com que, em qualquer idade, a gente possa ter, lógico que existem essas proporções aí, né? Quando é precoce, eu consigo ser mais rápido, eu consigo uma evolução, né? Mas não significa dizer que a criança não venha a se beneficiar. Com certeza se beneficia. A gente reabilita e a gente consegue, né? Ganhos, algumas evoluções, enfim. Consegue. Eu tenho diversos pacientes que já começaram um pouquinho mais tarde, com 7, com 8 anos, com 10 anos de idade. E aí a gente vê, tem um acúmulozinho de atraso? Tem sim. A gente precisa correr atrás desse acúmulo, né? O que a criança não identifica, o que a criança não nomeia, o que a criança não fala, o que a criança não faz sozinho, o que ela precisa de ajuda. Estipula isso dentro do programa e vamos em cima. A gente vai trabalhar estimulação, repetição, exposição, né? E tudo isso faz com que a criança vá aos poucos conseguindo isso. É como eu costumo falar assim, existe um acúmulo de atrasos que vai demorar um pouquinho mais para a gente tirar, mas a gente consegue alcançar isso e caminhar dessa forma. Por isso a importância de todos os profissionais estarem alinhados e a importância da família também engajar. Porque depois que o terapeuta sai de casa, você é o coterapeuta, você precisa manter aquela terapia viva no dia a dia da criança. Então isso vai fazer com que esse acúmulo de atraso saia ainda mais facilmente, né? Com que a criança entenda qual é a maneira adequada de se comportar. E quando eu falo se comportar, é agir como um todo, em qualquer, né, ocasião. Não é só um comportamento inadequado, mas é agir. Tudo para análise do comportamento é comportamento. Respirar, andar, comer. Então, tudo isso sendo comportamento, a gente vai ensinar um novo repertório para a criança. Né? Comportamentos novos, coisas diferentes, autonomia para essa criança que já é um pouco maior e talvez precise dessa autonomia, dessa independência, né? Acho que o grande medo de muitas famílias é
E quando eu não estiver aqui, como é que vai ser? E como vai ser com o meu filho? E quem, né? Como que ele vai conseguir fazer as coisas? Quanto maior for essa criança, com certeza mais autonomia a gente vai querer buscar para ela. Mas sim, ela se beneficia muito com a terapia ABA. Janine, deixa eu só rapidinho, só para esclarecer, tem uma pergunta aqui, a Letícia também pode me ajudar. Centro terapêutico precisa ter um conhecimento em aba? Perfeito, eu ia trazer essa pergunta. Ela já tinha feito em outro momento, né? Muito interessante. Tá. Responder, Letícia. Uhum. Pronto, posso falar. Existe também, assim, alguns estigmas a respeito do acompanhante terapêutico. Mas, gente, eu vou falar por experiência própria, né? Quando eu iniciei como acompanhante terapêutica, eu não tinha experiência, né, inicial com crianças com TEA. Na faculdade de psicologia é algo que é pincelado. Eu não sei como é que tá hoje, mas assim, a gente não vê profundamente, a gente precisa se especializar nisso. Em autismo, a gente precisa se especializar em análise do comportamento, né? E eu vou falar pra vocês, o que eu aprendi mesmo foi na prática. E aí, aprendi na prática. Quando eu entrei na Neuropsicocenter, eu entrei como acompanhante terapêutica. E aí lá, eu tive a oportunidade de passar um mês ali, estudando, acompanhando ATs mais experientes, que já estavam em campo, que já conheciam, né? E outra, o acompanhante terapêutico, ele precisa de uma supervisão. Independente de ser um acompanhante terapêutico estagiário ou formado, ele tem um supervisor por trás. Então, qual é o papel desse supervisor? É orientar, é tirar as dúvidas, né? É mostrar, é compartilhar material, né? Então, assim, por exemplo, eles estão sendo formados durante aquele processo e aprendendo muito. Eu sempre ensino para os meus ATs, eu digo, gente, vocês têm que ser independentes. Vocês me têm, mas isso aqui é para vocês, é para a vida de vocês, é para o desenvolvimento profissional de vocês. Então, assim, a gente tem um drive, é compartilhado, tá lá todo o material. Vamos lá, vai lá, busca o material tá lá, basta você buscar. A supervisão é semanal, então toda semana ele tem acesso ao supervisor, né? É importante a gente, enquanto supervisor, trabalhar isso, essa necessidade da formação constante, e não só do AT, para a gente também. Então a gente está eternamente fazendo curso, eternamente estudando, eternamente se qualificando, porque principalmente dentro desse universo como um todo, infantil, muita coisa muda, muita coisa se atualiza. Então, é importante que ele esteja em constante aprendizado, assim como todos nós, né? Só complementando, deixa eu só explicar um pouquinho, porque às vezes tem alguém que não sabe muito como é que funciona, né, o modelo do ABA. O ABA pressupõe muitas horas de formulação, né? Então, de fato, para que um psicólogo vá fazer a aplicação, pressupõe muitas horas e no ambiente doméstico, né? Então, assim, isso não é um modelo de Brasil. Nos Estados Unidos acontece assim, em outros lugares, né? Então, você tem um acompanhante terapêutico, que nós, da clínica, a gente sempre solicita que seja da área de psicologia, de pedagogia, né? De áreas afins, né? Mas ele não necessariamente precisa já vir com especialização em aba, não, né? Ele vai ser treinado por esse supervisor. O supervisor é que vai fazer o programa da criança. O supervisor é que vai evoluir esse programa. A criança está pronta para ir para o passo seguinte, quando é que eu posso, né? E o AT, ele vai aplicar o programa que o supervisor... Então, o acompanhamento terapêutico, ele vai precisar, mas ele vai ser semanalmente supervisionado, orientado. Ele vai em casa, ele filma a sessão com a criança, o supervisor vê esse vídeo para ver, né, como que o AT está fazendo, como que... Enfim, então a ideia é que por serem muitas horas, a gente precisa lançar a mão de um profissional que tenha essa disponibilidade de tantas vezes na casa da criança, de tantas horas, mas tem por trás dele um supervisor que orienta e que faz os programas e que evolui, enfim, né? Só para esclarecer, porque às vezes tem algumas pessoas que não entendem o funcionamento. Perfeito, perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês, a presença da Letícia, da Silviane, a presença de todos que contribuíram, mandaram mensagens,
A gente teve um probleminha, né, com a conexão da Júlia, mas em outro momento a gente traz a Júlia também, junto com a Letícia, junto com a Silviane. A gente traz, porque essas discussões são imensas, né? A gente teve muitas perguntas, foi muito bacana. E acho que essa é a ideia mesmo, né? Que a gente alimente cada vez mais essa discussão, essa conversa sobre aba. E traremos Júlia em outro momento. Certo? Tá aí, mas eu acabo empolgando muito também. Ai, foi incrível. Foi, Letícia? É muito bom. É um tema que tem muito pano pra manga. Tem muita coisa pra falar. É muito bom. E aí, às vezes, as pessoas ficam falando assim, mas elas estão falando isso, consegue isso porque não é uma criança com TEA. Não, a gente consegue manejo de comportamento, a gente consegue comportamento adequado com qualquer criança, tá? Pode ter deficiência intelectual, pode demorar ou não, pode ter mais. Se a gente aliar, principalmente, a terapia, família, escola, com certeza a gente consegue avanços, sim, né? Isso pela nossa experiência prática, né? Do nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. E muitos feedbacks positivos aqui para nossa live. Todo mundo falando muito bom, quero outros. Eu não estou conseguindo mais ver. Mas... todo mundo falando. Super didático, parabéns. E a gente vai continuar, gente. Assim, a gente está trazendo lives aí constantemente para a gente movimentar mesmo essas conversas, essa discussão, que a gente quer se aproximar de vocês, é a nossa ideia. E só para anunciar aqui, né, em setembro nós teremos o nosso simpósio, né, nosso terceiro simpósio, também, né, a fim de trazer essa conversa, essa discussão com o público, né, meninas? Time de peso, né, assim, profissionais nacionais e, enfim, mega ansiosa já. Muita gente bacana e online, gente, gratuito. Gratuito, online, né? Pra gente realmente disseminar conhecimento, porque a gente sabe que não adianta só a gente fazer terapia se os pais, os educadores e demais profissionais não estiverem alinhados, né, com conhecimento, aí a gente acaba que não evolui tanto com essas crianças, né? Então a ideia é a gente conseguir disseminar esse conhecimento para a gente possibilitar que todo mundo fale a mesma língua, né? Porque facilita. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Boa noite para todos, tá? E bom restinho de semana. Obrigada, Janine. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho. Boa noite.